Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester lhe declarara que ele era dela. E o rei tirou o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre o comando da casa de Amã. Ester falou novamente diante do rei, e lançou-se a seus pés, chorando e suplicando-lhe que revogasse a maldade de Amã, a Agagita, e seu plano que tinha tramado contra os judeus. Então o rei apontou para Ester o cetro de ouro, e Ester se levantou, e se pôs em pé diante do rei, e disse, se for do agrado do rei, e se tenho achado favor diante dele, e se for correto perante o rei, e se eu lhe agrado em seus olhos, escreva-se que sejam revogadas as cartas do plano de Amã, filho de Amedata, Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei eu ver o mal que sobrevirá a meu povo? Como poderei eu ver a destruição dos meus parentes? Então o rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, eis que dei Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram na forca, por ter tentado matar os judeus. Escrevei, pois, vós aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que é selada com o anel do rei, não pode ser revogada. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo instante, no terceiro mês, que é Sivan, ao dia 23 do mesmo, e escreveu-se conforme tudo quanto Mardoqueu mandou, aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até Cuxi, 127 províncias, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo conforme sua língua, como também aos judeus conforme sua escrita, e conforme sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selou-se com o anel do rei, e as cartas foram enviados por meio dos mensageiros por correios a cavalo, que cavalgavam sobre velozes cavalos, os quais pertenciam ao rei, que o rei concedia aos judeus que havia em todas as cidades, que se ajuntassem e se pusessem em defesa de suas vidas, para destruírem, matarem e exterminarem todas as tropas de povo e província que viesse contra eles, até a crianças como a mulheres, e os despojassem de seus bens. Em um mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a cópia da carta dada como decreto em todas as províncias foi anunciada publicamente a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros, sobre cavalos velozes, saíram apressadamente, impelidos pela ordem do rei, e o decreto também foi publicado na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu de diante do rei com vestido real de azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e um manto de linho e púrpura, e a cidade de Suzã jubilou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e seu decreto, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e dia de prazer. E muitos dos povos da terra se tornaram como judeus, porque o temor aos judeus havia caído sobre eles. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo, em que chegou o prazo para a palavra do rei e seu decreto serem executados, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, sucedeu o contrário, porque foram os judeus que venceram aqueles que os odiavam. Os judeus se ajuntaram em suas cidades em todas as províncias do rei Assuero, para atacarem os que procuravam lhes fazer mal, e ninguém pôde subsistir diante deles, porque o temor a eles tinha caído sobre todos os povos, e todos os governadores das províncias, e os sátrapas, e os líderes, e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor a Mardoqueu tinha caído sobre eles, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e sua fama ia por todas as províncias, pois o homem Mardoqueu havia se engrandecido. Assim os judeus feriram a todos os seus inimigos com golpes de espada, matança e destruição, e fizeram o que quiseram daqueles que os odiavam. E na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens, inclusive a Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Avaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. Porém não puseram suas mãos no despojo. No mesmo dia veio diante do rei a contagem dos mortos na fortaleza de Suzã. E o rei disse à rainha Ester, na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, e aos 10 filhos de Amã, nas demais províncias do rei. O que teriam feito? Qual pois é tua petição, para que te seja concedida? Ou qual mais é teu pedido, para que te seja feito? Então Ester disse, se for do agrado do rei, conceda-se também amanhã aos judeus em Suzã, que façam conforme a lei de hoje, e que enforquem na forca os 10 filhos de Amã. Então o rei disse que assim se fizesse, e deu-se a ordem em Suzã, enforcaram aos 10 filhos de Amã. E os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram também no dia 14 do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, porém não puseram suas mãos no despojo. Também os demais judeus que estavam nas províncias do rei se ajuntaram e para se porem em defesa de sua vida, e terem repouso de seus inimigos, e mataram a 75.000 daqueles que os odiavam, porém não puseram suas mãos no despojo. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e no dia 15 do mesmo repousaram, e fizeram daquele dia um dia de banquetes e de alegria. Por isso os judeus das aldeias, que habitavam nas cidades de muros, fizeram o dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes, e dia de festejo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que havia em todas as províncias do rei Assuero, próximos e distantes, ordenando-lhes que comemorassem o
14º dia do mês de Adar, e o 15º do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos, e o mês que tornou para eles de tristeza em alegria, e de luto em dia de festejo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e de doações aos pobres. E os judeus aceitaram fazer o que já tinham começado, assim como o que Mardoqueu havia lhes escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir todos os judeus, e lançou isto é, sorte, para os oprimir e os destruir. Mas quando isto veio diante do rei, ele deu ordem por cartas, que seu plano maligno, que tramara contra os judeus, tornasse sobre sua cabeça. Assim enforcaram a ele e a seus filhos na forca. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, por causa do nome portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam quanto a isso, e do que veio sobre eles. Os judeus confirmaram e comprometeram a si mesmos e a seus descendentes, e a todos os que se fossem próximos deles, que não deixariam de comemorar estes 2 dias conforme o que foi escrito deles, e conforme seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados em todas as gerações, famílias, províncias e cidades, e que estes dias de Purim não seriam ignorados pelos judeus, e que sua lembrança nunca teria fim entre seus descendentes. Depois disto a rainha Ester, filha de Abiaiú, e o judeu Mardoqueu, escreveram com todo o poder para confirmarem pela segunda vez esta carta de Purim, e foram enviadas cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmarem estes dias de Purim em seus tempos determinados, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham lhes confirmado, e como eles mesmos já o confirmaram para si e para seus descendentes, acerca do jejum e de seu clamor. E o mandamento de Ester confirmou estas palavras dadas acerca de Purim, e escreveu-se em um livro. E o rei Assuero impôs um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e de seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Por acaso não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e agradável à multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo, e falando prosperidade para todo o seu povo. Parabéns, você terminou a leitura de Ester. E vós sois o corpo de Cristo, e membros em particular. E Deus pôs a uns na igreja, em primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, depois milagres, dons de curas, socorros, lideranças, variedades de línguas. Por acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos com dons de milagres? Têm todos dons de curas? Falam todos várias línguas? Interpretam todos? Porém desejai com zelo pelos melhores dons, e eu vos mostre um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e soubesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que movesse os montes de lugar, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar aos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, o amor não trata mal, não busca os próprios interesses, não se ira, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo aguenta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Porém as profecias serão aniquiladas, as línguas acabarão, e o conhecimento será aniquilado. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é completo, ou perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando me tornei homem, aniquilei as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei assim como sou conhecido. E agora continuam a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o maior destes é o amor. Quem guarda sua boca e sua língua guarda sua alma de angústias. Zombador é o nome do arrogante e orgulhoso, ele trata os outros com uma arrogância irritante.